Bem, boa tarde a todos. Eu queria agradecer a presença de todos vocês aqui na sessão clínica geral do Procardíaco. Eu já sinalizei na semana passada que em 2017 nós tivemos uma pequena alteração na grade de sessões, e a primeira grande modificação é que nós incluímos na sexta-feira uma sessão chamada Sexta Consciência, que é um rodízio, na realidade, de 4 sessões, que é uma sessão por imagem, que foi a sessão da última sexta-feira. A sessão dessa próxima sexta-feira é uma sessão de insuficiência cardíaca, coordenada pelo Dr. Marcelo Montera, que está ali no fundo da sala. Em seguida, nós teremos uma sessão de gastroenterologia, incorporando um tema não cardiológico às sessões do hospital, que é coordenada pelo Dr. José Galvão Alves, mas que trará sempre algum tema correlato com a cardiologia, uma isquemia mesentérica, uma esteatose hepática, que a gente sabe que as especialidades elas se tocam em algum momento. E há uma sessão de cardio-oncologia, que é coordenada pelo Dr. Cláudio Domênico. Essa sessão Sexta Consciência, ela vai ter o mesmo horário da sessão clínica do hospital, ou seja, começando às 12 horas e acabando às 13h30, impreterivelmente, para que todos os senhores possam ter a possibilidade de se programarem, saberem que a sessão termina no máximo às 13h30, podendo terminar um pouco antes, mas nunca passando das 13h30. Eventualmente, a gente tem feito algumas sessões. Essa semana tivemos uma sessão muito interessante, coordenada pela unidade clínica Dr. Jorge Sabino e também pelo Dr. Roberto Gamaschi, que foi ontem ao meio-dia, que falou sobre os aspectos éticos e jurídicos da finitude. Foi uma sessão muitíssimo interessante, onde se discutiu coisas do cotidiano e que eu acho que, inquestionavelmente, a gente vai cada vez mais incorporar esses temas às nossas grades de sessão, tirando a sessão clínica e a sessão da Sexta Consciência. Estamos aí vendo se a gente já estabelece essa terça-feira como sendo uma data, uma vez por mês, que a gente teria essa sessão, e aí na época adequada eu divulgo para os senhores. Peço também para aqueles que, porventura, ainda não têm o nome ou o telefone na lista do WhatsApp do hospital, ou mesmo na lista de e-mail, e que queiram ser incluídos na lista do WhatsApp, lembrando que o WhatsApp do Hospital Procardíaco, ela tem a função exclusivamente de divulgar as questões acadêmicas do hospital, e sem querer naturalmente ser indelicado, mas eu sempre solicito para que a gente se restrinja a esse tipo de atividade, porque a gente sabe, nós que participamos de alguns grupos, a gente sabe o quanto é inconveniente recebermos uma quantidade enorme de mensagens que eventualmente não estamos dispostos a ler, a gente acaba não lendo o que realmente interessa. Então, o WhatsApp do Procardíaco, ele se propõe efetivamente a fazer a divulgação acadêmica do hospital e, eventualmente, um post ou outro que, na realidade, pode ter um interesse mais abrangente. A ideia hoje, basicamente, obedecendo a um rodízio que nós fazemos entre as unidades, foi convidar a unidade de pós-operatório, que é coordenada pela doutora Ana Karenina e que hoje tem a responsabilidade de apresentar esse tema, que essa sessão foi elaborada pelo Dr. Flávio Naco, que vai fazer a moderação dessa sessão, e eu já queria deixar aqui adiantado no início da sessão, que ao final da sessão, a 1h20, para que nós não atrasemos o final da sessão, vai ser sorteado um livro de terapia intensiva cirúrgica, que o Dr. Flávio Naco é um dos autores, e ele gentilmente, então, está disponibilizando esse livro. Levanta o livro ali, Flávio, só para a gente poder mostrar, você vai falar um pouco dele depois, mas, fundamentalmente, a gente vai fazer um sorteio desse livro ao final da sessão. Quem estiver na sala, naturalmente, poderá ser contemplado. Então, eu já queria desde já então agradecer, Flávio, queria pedir para você assumir os trabalhos para que possa convidar os demais participantes. Muito obrigado a todos.
Boa tarde, vamos iniciar, então, rapidamente, com a doutora Luana Rocha, nossa residente, que vai apresentar o caso clínico para vocês. Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer imensamente o convite ao Dr. Flávio Naco, agradecer também toda a equipe do pós-operatório, e, em especial, também ao médico assistente da paciente que foi relatada, ao Dr. Danny Crutzen. Eu sou realmente Luana Rocha, residente do primeiro ano, indo para o segundo ano da residência de cardiologia. O nosso tema, então, é choque, armadilhas no diagnóstico. Iniciarei falando sobre o caso clínico da paciente que foi admitida inicialmente na emergência do procardíaco no dia 18/12, por volta das 8h30 da noite. A paciente APF, do sexo feminino, branca, 72 anos, natural de Minas Gerais, de São João Nepomuceno, residente do Rio de Janeiro, divorciada, empresária. A queixa principal dessa paciente, inicialmente, era falta de ar. Ela vinha com uma queixa de ortopneia, ela marca exatamente isso há 4 dias, não tinha descrição no prontuário sobre dispneia aos mínimos esforços, mas contemplava realmente ortopneia há 4 dias, associada a uma tosse seca, uma coriza hialina e uma discreta rouquidão. Não tinha também relato de febre nesse momento. Ela vinha em uso de um descongestionante nasal, Naldecon, por via oral, frequentemente, em torno de 4 a 6 vezes ao dia, nos últimos dias. De HPP da paciente, ela é uma paciente hipertensa, tem uma cardiopatia reumática, na verdade, ela tem uma dupla lesão mitral, com predomínio de estenose e uma insuficiência aórtica leve a moderada. Em relação à cardiopatia reumática, ela fez algumas abordagens cirúrgicas. Por volta dos 31 anos, ela fez uma comissurotomia mitral, em 1976, desculpa, e, em 2007, ela evoluiu sintomática e acabou sendo abordada com uma valvuloplastia mitral percutânea por catéter balão. Só em 2007, que ela passa a acompanhar com o Dr. Danny, ela evolui realmente para a troca valvar mitral biológica, e, nesse contexto da troca, ela acabou evoluindo no BAVT e colocado um marcapasso definitivo, em 2010. É uma paciente também tireorectomizada, com hipotireoidismo, dislipidêmica e negava alergias medicamentosas. Desculpa, tinha uma fibrilação atrial paroxística, não esqueci de falar. História social. É uma paciente ex-tabagista, mas que interrompeu o fumo há 30 anos, nega etilismo e fazia atividade física regular na academia. Tinha uma história familiar para VE, doença coronariana, hipertensão e diabetes. As medicações em uso: captopril, 25 mg 3 vezes ao dia, levotiroxina, de 25 uma vez ao dia, sotalol, 80 mg 2 vezes ao dia, bromazepam, 3 mg 2 vezes ao dia, e usava clonazepam SOS, bumetanida, 1 mg uma vez ao dia, usava cumarina com a varfarina, 5 mg uma vez ao dia, por conta da fibrilação atrial paroxística, a pitavastatina em dias alternados, e ainda a benzetacil regular, de 21 em 21 dias. É importante salientar que foi uma revisão de prontuário, então o exame físico que foi descrito realmente pela emergência nesse momento. A paciente apresentava-se com uma PA de 170 por 80 milímetros de mercúrio, uma frequência de 70, uma frequência cardíaca de 70 e uma discreta taquipneia, uma frequência respiratória de 24, saturando bem 97% em ar ambiente. O exame físico, o que chamava realmente a atenção era essa discreta taquipneia, mas que o profissional que avaliou relata que, ao deitar, esse padrão respiratório não se alterava. Em relação à escuta cardíaca, só foi descrito realmente que tinha um sopro diastólico, abdominado digno de nota, e em relação aos membros inferiores havia um pequeno edema discreto bilateral, né? Nesse momento,
A hipótese diagnóstica principal foi uma síndrome viral. Foi contactado o médico assistente da paciente e foram solicitados alguns exames, né? Dani, você poderia fazer um comentário inicial? É uma paciente, conforme foi colocado, uma cardiopatia reumática. Ela fez, então, essa comissuratomia há muitos anos, depois a valvuloplastia, fez a troca valvar, colocou um marcapasso, tinha uma fibrilação atrial a maior parte do tempo, quando eu a via. E, enfim, ela evoluiu bem após essa cirurgia, foi em 2010. Foi feita a ablação da fibrilação atrial, foi feita a limpeza do átrio e foi retirado. Apesar disto, foi excluído. Bom, então o que aconteceu? Mas ela evoluiu após a ablação com BAV total e, consequentemente, pouco tempo. Acho que na mesma internação foi necessário colocar o marcapasso. Ficou bem, e ficou bem esse tempo todo. Nesse dia, ela me ligou, eu não estava acompanhando, ela vinha com uma história de alguns dias de um estado gripal. Isso era uma coisa que chamava atenção, mas ela não tinha me falado nada. E disse para mim que há uns dias ela vinha tendo o que eu interpretei como uma ortopneia. Aí, evidentemente, eu disse, não, você vai para o pró-cardíaco. Ela veio aqui para o pró-cardíaco, a colega me ligou e disse que a examinou e que ela estava clinicamente muito bem. Eu, de qualquer maneira, pedi os seios da face, foi feito um raio-x do tórax, enfim, pedi alguns exames laboratoriais e todos os exames feitos foram exames muito tranquilos, não mostravam absolutamente nada. Eu fiquei preocupado, assim, por telefone, perguntei, mas não está com nenhuma manifestação de congestão pulmonar? Não, inclusive o raio-x deve ser mostrado e provavelmente, eu não cheguei nem a ver, não mostrava nada de excepcional. Muito bem, foi quando ela ficou horas aqui. Ela foi liberada para casa e uma hora depois, mais ou menos, não foi? Vou descrever. Aí foi que começou a situação aguda dela. Prosseguindo, então, nesse primeiro momento foram solicitados exames laboratoriais básicos, radiografia de seios da face e de tórax da paciente. Esses primeiros exames realmente não demonstravam nenhuma alteração assim mais evidente, não tinha leucocitose, tinha uma função renal preservada, uma proteína C reativa baixa e um BNP também de 101. Ela vinha em uso de varfarina. Normal, 0,7 de creatinina. A radiografia dos seios da face, que realmente não sei se alguém quer comentar, alguém da radiologia. Radiografia, nada que chamasse atenção para uma possível sinusite. Radiografia de tórax em PA e perfil, mostra o marcapasso bicameral com um aumento da área cardíaca e um infiltrado assim, bibasal, né, que poderia sugerir mais uma... Alguém da radiologia, o doutor Dirso, quer fazer algum comentário? No tórax, e aqui uns distensão dos vasos e uma cardiomegalia bem evidente e principalmente a morfologia está difícil de ver porque não se consegue ver completamente as vasos. E o lado direito também tem um pouco de estado pulmonar. Já nesse caso daqui, vê-se a válvula trocada aqui e um crescimento de ventrículo esquerdo bem evidente e um ventrículo direito também um pouco crescido. E a aurícula esquerda é bem evidente, só eles veem que a traqueia é grande e o bronco esquerdo está horizontalizado. Então, o crescimento ventrículo esquerdo, crescimento da aurícula esquerda e uma cardiomegalia bem evidente com a circulação pulmonar um pouco aumentada do lado direito. Obrigada, doutor Dirso. Que, excetuando-se pela silhueta cardíaca esquerda, que compromete a avaliação do lobo inferior esquerdo, efetivamente do terço médio a inferior do pulmão direito, corroborado pelo aspecto em perfil, me parece existir um infiltrado heterogêneo, relativamente difuso, e que essa heterogeneidade, eu diria que pode contemplar um padrão alveolar intersticial. Uma paciente tem uma queixa clínica de ortopneia
e vinha com um quadro SIC gripal, com INR normal, em ritmo sinusal, presumivelmente com uma prótese valvar mitral normofuncionante, eu imaginaria que a dispneia da paciente fosse de origem pulmonar e, portanto, respiratória, eventualmente inflamatória ou infecciosa. Certo. Obrigada, doutor Luiz. Após o atendimento inicial, foi dada alta hospitalar com as seguintes orientações. Foi prescrito para ela uma azitromicina de 500 mg por 5 dias, foi trocada a bumetanida por furosemida e o retorno ao consultório. Bom, essa paciente foi readmitida menos de 2 horas após. Foi por telefone. Mas foi-lhe passado que tinha área cardíaca aumentada, crescimento do ventrículo esquerdo, átrio esquerdo, talvez VD? Não. Não foi-lhe passado nada disso? Não, me foi passado que não havia nenhuma anormalidade e a paciente estava bem. Isso não posso omitir. Não, clinicamente sim. Estou falando radiologicamente Mesmo não. eu Porque pedi você o falou raio-x. inicialmente que o raio-x não tinha nada. Não, é a informação que eu recebi. Foi essa? Eu não vi um procardíaco. Ah, entendi. Foi... É lógico que a gente, no hospital cardiológico, a gente fica tentado a fazer ecocardiograma. Mas só para poder lembrar que essa paciente, ela tem uma queixa, a queixa dela é uma queixa de desconforto respiratório, acompanhada por sintomas inflamatórios de tosse e coriza. Chega ao hospital, tem um exame físico absolutamente normal para descompensação cardíaca, tem um ritmo cardíaco regular em 2 tempos, não tem estertoração pulmonar, tem um BNP de 100. Então, é só para lembrar que, ainda que o eco pudesse ter sido solicitado, nesse momento havia uma probabilidade diagnóstica de doença inflamatória que me parece que preponderava frente à possibilidade da descompensação ventricular esquerda. Ainda que o ecocardiograma pudesse ter sido feito, nesse momento a primeira probabilidade clínica efetivamente não era, pelo caso que está sendo apresentado até então, de uma disfunção do ventrículo, de uma insuficiência cardíaca. André, eu discordo um pouco de você em alguns aspectos. Primeiro, essa paciente chegou à noite e isso está muito claro que a capacidade de ausculta de uma terceira bolha já mudaria todo o diagnóstico. Depende de quem examinou, não estou criticando quem examinou. Então, veja, estou analisando o caso clínico. O exame físico, você está se referindo ao exame físico admissional do plantonista à noite. Eu tenho um critério de Framingham, que é aumento de área cardíaca numa doente que previamente não tinha relato de aumento de área cardíaca. Isso é um dado que não pode ser menosprezado. Um paciente com uma função ventricular prévia normal tem um raio-x de tórax desse, tendo ortopneia. Então eu tenho um critério major e um critério minor. Basta ter uma terceira bulha, eu tenho 2 majors e um minor. Eu preciso de um eco. O raio-x de tórax não ter hipertensão venocapilar pulmonar, a acurácia diagnóstica de hipertensão venocapilar pulmonar ou ausência de ortopneia é 50%. É jogar moeda para cima. Então, com isso aqui, mesmo BNP de 100, não me permite, porque 100 não é abaixo de 100. E com a paciente tendo isso, aumento de área cardíaca, pode ter, provavelmente tem B3. Deve ter B3, não foi auscultado, que pode não auscultar mesmo, pode não auscultar, frente a esse aumento do coração. Pessoal, a gente pode continuar, que temos várias coisas interessantes vão aparecer. Continuando. Mas eu quero dizer o seguinte: impossível que qualquer médico medianamente competente tenha informado ao médico assistente que esse raio-x de tórax era normal. Existe evidente cardiomegalia, monstruosa até, e um padrão intersticial que poderia arriscar a alta de uma doente com queixa de dispneia. Então, porque às vezes esses quadros evoluem violentamente, né? Obrigado pelo comentário. Luana, segue. Então, isso realmente é surpreendente. Essa paciente retorna ao hospital, é readmitida, então, em menos de 2 horas após o atendimento inicial, com uma piora significativa do quadro de dispneia. Durante o atendimento, ela evolui com uma instabilidade hemodinâmica e elétrica. Tem um relato por escrito, não temos esse eletro aqui na sessão, porque realmente não constava. Ela fez um quadro de instabilidade com uma taquicardia ventricular sustentada, taquipneia, uma saturação de oxigênio em queda e sinais de congestão pulmonar. Frente a isso, foi realizada uma cardioversão elétrica, um choque de 200 joules no bifásico,
e infundido amiodarona, dose de manutenção. Houve, então, uma falha do tratamento medicamentoso e tentativa de ventilação não invasiva. Essa paciente evolui em insuficiência respiratória aguda e acaba sendo entubada e acoplada à ventilação mecânica. Foi solicitado para ela um ecocardiograma nesse momento. Complementar o caso aqui, na verdade, esse paciente chegou acho que 10 horas da noite novamente, né? Me ligaram por volta de quase 2 horas da manhã, que a paciente havia sido admitida em TV e, se eu não me engano, chegaram a me falar que ela teria parado, né? Não tinha relato de parada cardíaca. Mas eu acho que me falaram isso, enfim. Eu fiz esse eco como pós-parada. Então, não tinha relato não sei, no mas prontuário. quando me passaram o caso, inclusive por telefone, o relato era esse. Então, esse foi um eco feito na madrugada, o paciente entubado, em decúbito dorsal, assim, não era nas devidas condições. De qualquer maneira, eu já conseguia ver que tinha algum grau de disfunção do ventrículo direito. Esse é um corte paraesternal longitudinal, tá? Átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, via de saída, aorta e ventrículo direito. Eu já conseguia ver que tinha algum grau de disfunção biventricular, do ventrículo direito e do ventrículo esquerdo, com as bases contraindo mais do que as porções, no caso mediais, médio, terço médio, e apicais vão aparecer mais para frente, tá? E aqui uma válvula aórtica bastante calcificada, e aqui parecia uma imagem que eu não sabia se era uma calcificação, o que era aqui, enfim, parecia móvel aqui na válvula aórtica se projetando para a via de saída do VA. Rafael, não tem sincronia importante aí, não? O septo está subindo totalmente ali, ó. Mas essa paciente tem um marca-passo também, então sim, mas tem sincronia. Pós-pericardiotomia, tem um movimento paradoxal do septo de fato, tá? Pode passar. E uma prótese biológica mitral, né, que parece que abre bem aqui. E a prótese biológica mitral não parece espessada e com uma mobilidade boa. Aqui são o color Doppler, né, mostrando que não há turbilhonamento importante aqui no fluxo transmitral e uma essência aórtica aqui. Acho que dá para ver melhor nos outros. Então, uma dupla lesão aórtica, na verdade, né, tem um turbilhonamento aqui e um jato de regurgitação que não parece grave. O que me causou dúvida, na verdade, foi mais a estenose aórtica, que a janela aqui não era tão boa. Existe sombra da prótese, um pouquinho da prótese também, sombra do cálcio, mas pelo transtorácico, e a paciente estava em decúbito dorsal ainda, não estava em decúbito lateral. Então, o que me causou mais dúvida foi em relação à gravidade da estenose aórtica. Vegetação? Não, sim, poderia ser uma vegetação, poderia ser um trombo. Isso foi até discutido com o Dani. Quando eu saí daqui depois, eu saí volta de umas 4 da manhã, eu liguei para o Dani e a gente discutiu bem o caso, né? Eu surpreendi porque a paciente foi liberada e volta numa situação gravíssima que me foi falado. Então, as primeiras coisas que eu imaginei é que ela pudesse ter... Eu pensei em embolia pulmonar, embora tivesse anticoagulado. Eu não sabia naquele momento quanto é que estava o INR. Pensei em infarto agudo do miocárdio, pedi até que ela fosse coronariografada de urgência, em que pese, quando ela foi operada 6 anos atrás, ela foi coronariografada e as coronárias eram normais. E pensei também, como ela vinha tendo um estado gripal, que pudesse ser uma miocardite aguda. Aí foi o que eu pensei, foram as possibilidades, né, naquele momento, e me surpreendi com esse quadro tão grave que se manifestou. Bom, foi isso. Aí depois eu conversei com ele ao telefone na madrugada nessa foi de segunda-feira, sei lá. Quinta-feira, numa madrugada, ele me deu algumas informações importantes também. Então esse é um corte apical. Tem outro apical mais pra frente ou tem esse? Tem, acho que tem. Peraí. Porque o outro, se tiver outro mostrando a ponta mais, você... esse aí. Então esse é um corte apical, tá? E aí nesse corte aqui já ficou bastante sugestivo da patologia da cardiomiopatia adrenérgica no Takotsubo, com padrão biventricular. A gente vê que as bases contraem e as porções médio-apicais, tanto do VE quanto do VD, encontram-se acinéticas. Tá? Aqui tem o cabo do marca-passo e realmente existe um movimento anômalo do septo, mas
porções médias apicais todas paradas, inclusive do IVD. A gente vê que aqui contrai um pouco melhor, mas aqui para cá não contrai nada, né? Aqui mais uma vez os fluxos. Um problema para quantificar, eu até escrevi isso no laudo, né? Eu liguei para o DN, enfim, só para resumir, eu liguei para o DN, a gente conversou bastante e a minha principal hipótese diagnóstica era Takotsubo, tá? Eu escrevi isso no laudo, inclusive, só que existiam algumas coisas que eu não tinha como afastar. Primeiro que tinham me falado que esse era um eco pós-parada e isso pode atordoar o coração, enfim. A gente sabe disso. E outra coisa é uma miocardite prévia, paciente com quadro gripal, só que o Dani me falou que ela vinha fazendo uso abusivo de vasoconstritor nasal. Por conta própria. Que a gente sabe que são agonistas adrenérgicos. Se descartaria a doença coronariana, porque no transverso a parede anterior está parada, no transverso. Volta ali no transverso, por favor. Lá. Uma mulher de 70 anos, né, hipertensa, parede anterior parada, tem esse movimento do septo prejudicado pela cirurgia, o que dificulta a análise segmentar, mas a parede anterior não espessa. Então você vê, pelo menos nesse corte, tá? Nível médio, não sei como é que está o basal e o segmento das outras paredes. E quando você vai para o apical, você vê que pega também septo, apical e tem parede anterior. Então pega a parede anterior, que não está demonstrado nesse corte, pelo transverso está demonstrado, septo médio, ponta e parede anterior. Quer dizer, eu acho que no primeiro momento, eu não tenho eletro até agora, mas afastaria, pensar em Takotsubo de cara, mas é claro que entra dentro da lista, né? Como entra em miocardite, uma mulher de 70 anos de idade, que chega com esse déficit segmentar... Não. A gente... o que acontece quando eu liguei para o Dani, ele me falou que essa paciente tinha um CAT... E ela já estava, eu pedi que fosse repetido de qualquer maneira. Nessa noite ela... Não, ela ainda não tinha feito CAT. Não, mas a gente discutiu, você me falou que em virtude da cirurgia, ela tinha um CAT recente, ou normal, ou que não tinha nenhuma doença coronariana obstrutiva grave. Rafael, você já terminou a sua observação? Não, que a aluna tem vários... Em relação ao eco, sim, não, mas essa possibilidade de cardiopatia isquêmica foi falada e a gente discutiu que essa paciente deveria fazer CAT. Foi feito. Ok, então, Fernando, por favor. Saber se o evento elétrico que essa senhora teve foi uma taquicardia ventricular monomórfica sustentada ou polimórfica, que é um divisor de águas importante. A doença isquêmica, a manifestação elétrica do infarto é taquicardia ventricular polimórfica, na fase aguda. E a doença crônica com cicatrizes fibróticas do cardiopata, do paciente valvopata com fibrose, seria uma taquicardia de reentrada monomórfica sustentada. Então, esse diferencial é importante, não é um detalhe, seria um aspecto importante. Nós sabemos se ela teve esse evento elétrico, uma taquicardia ventricular monomórfica sustentada ou polimórfica. Então, isso ajuda muito. Trata-se de uma senhora com doença valvar, disfunção biventricular, que pode ser induzido pós-cardioversão também. Uma TV com baixo débito prolongada, sustentada, pós-cardioversão, ela pode ficar realmente com esse raciocínio que o Rafael teve, de um miocárdio atordoado após a taquicardia ventricular com distúrbio hemodinâmico. Então, acho que isso aí é uma hipótese também que tem que ser levantada. Outro aspecto, o Rafael mostrou aquela imagem ali na válvula aórtica, que poderia ser compatível até com uma vegetação, ela tem um quadro inflamatório também. Então, isso nós temos que também trabalhar essa hipótese da endocardite também. Na verdade, eu gostaria só de falar uma coisa. Eu ia comentar isso mais para frente, mas respondendo ao doutor Fernando, foi feita a interrogação no marca-passo. Foram vistos registros dessa taquicardia ventricular. A gente suspeita que realmente fosse a fibrilação atrial de alta resposta com aberrância, que é o eletro da admissão do pós-operatório, que ela volta a fazer instabilidade elétrica a todo momento. Na verdade, o comentário é o grande desafio da morfologia, de você encarar um contexto agudo com a morfologia do Takotsubo, né? É um diagnóstico de exclusão. Todo esse contexto dela abre mais para diversas suspeitas. A paciente idosa com fator de risco para doença cardiovascular, que teve um uso abusivo de vasoconstritor, que teve um quadro suspeito de uma infecção viral. Então, independente da provável etiologia, dificilmente a paciente fugiria de uma coronariografia, uma vez que até o Takotsubo é diagnóstico de exclusão. Lembrando que
foi feito posteriormente um Doppler venoso de membros inferiores que realmente excluiu trombose venosa profunda. Em relação a um comentário pertinente, o eco dela, que foi feito em consultório, foi solicitado em novembro, né? Lembrando que o caso foi em dezembro, então recente, o ecocardiograma a paciente tinha uma função biventricular preservada, uma estenose aórtica com leve e uma prótese biológica normofuncionante, mitral. Dentro das hipóteses diagnósticas, já foram até comentadas há pouco, foi levantado realmente uma síndrome coronariana aguda, TEP, miocardite, cardiopatia de Takotsubo ou disfunção miocárdica por um possível quadro de sepse. Foi feita, então, a coronariografia na madrugada do dia da admissão, no dia 19. Alguém se disponibiliza para comentar a coronariografia? Vou passar, então. Realmente, não tinha nenhuma lesão obstrutiva. Então, o INR vai ser colocado, mas ela estava dentro do alvo, entre 2 e 3. Bom, pela hemodinâmica, a coronografia estava livre de obstruções. Nesse momento, não, apesar do choque, não foi indicado o balão intraórtico por conta dessa insuficiência aórtica que estava presente. A admissão no pós-operatório por volta das 6 horas da manhã do dia 19. Não tem laboratório desse período? Vai ter, agora. A paciente encontrava-se hemodinamicamente instável, já com uma infusão de aminas de noradrenalina de 0,4 mg/km e dobutamina 7 mg/km. Estava sedada em RAS -5, acoplada à ventilação mecânica, com a PAM em torno de 60 milímetros de mercúrio, uma frequência de 82 e uma saturação de 92. Posteriormente, logo à admissão, ela faz um novo evento de uma fibrilação atrial de alta resposta ventricular com aberrância, foi feita a cardioversão elétrica e foi feita uma nova dose de ataque de amiodarona. Eu trouxe o eletro, aproximando para ver melhor. Exames laboratoriais. A gente tem uma alteração importante do exame inicial das 8h30 da noite do dia anterior. Ela tem uma leucocitose com um desvio de 6 bastões, uma INR de 2,2, um TAP de 35%, uma relação paciente-controle de 2,1, um BNP de 260, uma PCR ainda baixa, a troponina alterada de 1,33, glicemia alterada, a função renal que antes era 0,7, mais que dobrou, foi para 1,7, uma ureia de 55. Uma função hepática alterada, TGO de 317, TGP de 187, com alteração da bilirrubina total, um potássio de 6,2 e função tiroidiana normal. Um fósforo também um pouco aumentado. Foi colhido, nesse momento, um EES também, que tinha, pela análise, tinha um aspecto turvo, com uma densidade de 1030, com proteína, glicose e nitrito negativo, mas tinha piúria de 8 por campo. Teve gaso, não? A radiografia tem gaso. A radiografia da admissão do pós-operatório. Bom, nas próximas... Logo quando ela é admitida, a gasometria ficou aqui. É uma paciente que já estava em ajuste das doses de aminas, foram aumentadas, né, de acordo com a demanda. A gasometria dela tinha uma alteração do bicarbonato de 18, mas compensando com a parte ventilatória, o pH se mantendo dentro da faixa, uma PF baixa, de 198, alterada, com lactato aumentado de 3,7. De medidas iniciais, foram colhidas esculturas, foi solicitada uma procalcitonina, uma pesquisa de antígeno urinário para legionela e pneumococo, um painel viral, a interrogação do marca-passo, avaliação da nefrologia e a monitorização hemodinâmica. Na monitorização hemodinâmica, no primeiro momento, ela tinha índice cardíaco baixo, de 1,4,
com pressões de enchimento baixas, de PVC de 6, uma pressão de oclusão da artéria pulmonar de 11, uma saturação venosa de 61%, e mantendo uma PAM de 65. Luana, só uma pergunta para o Fernando. Essa paciente tem choque séptico? Paciente em choque, que a gente atrasa a antibioterapia. A gente vai apresentar. Mas ela tem choque, né? Tem lactato alto, ou seja, tem desbalanço oferta-consumo de oxigênio, noradrenalina em dose alta, e índice cardíaco baixo, né? Até que se prove o contrário, você tem que dar antibiótico, né? Culturar e dar antibiótico dentro da primeira hora, né? E aí depois, se a gente não tiver uma evidência clara de infecção, a gente recua e suspende o antibiótico. Enfim. Ana Luísa, se ela tem choque e se talvez seja de origem infecciosa, essa disfunção do coração é da sepse? É uma grande possibilidade, né? A gente contou com essa possibilidade durante o tempo todo da internação dela, inclusive qualquer tipo de manifestação ecocardiográfica em termos de alteração segmentar é possível frente a uma disfunção pela sepse. Contando mais ainda com esse quadro absolutamente agudo, tem um eco de menos de um mês anterior com função normal, eu acho que é uma forte possibilidade. Ana, afinal, a disfunção cardíaca da sepse é Takotsubo, é A e B ou nenhum dos anteriores? Bom, atualmente, na verdade, a literatura chega a reunir tudo num só, né? A questão da disfunção miocárdica na sepse ela é muito bem documentada. Tem um percentual, dentro do contexto de choque, um percentual alto, chega a 60%. Essa apresentação morfológica do Takotsubo tem sido descrita na literatura mais recentemente, a partir de 2012, e tem sido crescente, né? A gente tem visto que esse subgrupo de pacientes de função miocárdica aguda da sepse, um grande percentual se caracteriza com Takotsubo, até porque tem uma fisiopatologia bastante semelhante. Um dado até que corrobora muito com isso é a própria avaliação histopatológica desses pacientes, que ambos apresentam necrose em banda de contração. Enfim, dentro desse caso clínico, é um paciente com choque, apesar do quadro prévio mais frustro do ponto de vista inflamatório pela gravidade do paciente, obviamente foi iniciado o rastreio e a terapia antibiótica. A gente observa um paciente hemodinamicamente seca, né, um índice baixo, mas a gente não sabe ainda o quanto resgatável com uma reposição de volume e já com disfunção orgânica múltipla. Então, segue aí uma etapa de otimização dessa paciente. Marcelo. Tem que lembrar que essa doente chegou no hospital antes de ter parado ou algo semelhante, não estava inflamada, hemodinâmica hipertensa, 170 dissistólica. Isso tudo aconteceu que ela teve cardioversão elétrica, foi entubada. Então, o componente metabólico, e essa doente tem inflamado por causa disso, porque ela me passou tem 1.500 de resistência. Isso é um dado fundamental. Uma paciente com disfunção, com 1.500 de resistência, e eu tenho 2 horas, às vezes, uma PCR de 0,3. Uma paciente com 170 de sistólica, eupineica, não taquicárdica, eu pensar que em 2 horas ela desenvolve um choque séptico e volta assim? Não. Eu tenho aqui no meio do caminho uma parada, ou uma possível parada, com cardioversão elétrica, uma miocardite fulminante, sim, a PCAP baixa, porque eu tenho uma insuficiência cardíaca aguda nova, que cursa com PCAP baixa. Uma doente inflamada, em decorrência, talvez até do cardiometabolismo, como foi mencionado aqui, doença de disfunção biventricular agravando a situação. Então, eu não tenho aqui uma certeza. O que eu tenho certeza aqui, a doente está, nesse momento, fria seca. Esse é o diagnóstico. PCAP baixa, índice cardíaco baixo, perfundindo mal e inflamado, com uma resistência de 1.500, apesar de dobuta 10 e nora 0,6. Quer dizer, bem aberta a periferia. Então, o que foi que aconteceu em 2 horas que abriu essa periferia? Eu tive uma parada ali, com uma intubação ali. Ou algo parecido. Teve cardioversão elétrica, como está cardíaca, porque ela não sairia de 170 sem amina, de sistólica, para chocada 2 horas depois. É muito rápido a evolução para se imaginar nesse sentido. Saturando bem, teoricamente, também. Fernando. Eu até acho, Montero, que a gente pode não ter um quadro infeccioso, é atípico a pessoa ter alta e 2 horas depois evoluir assim tão catastroficamente, né? São poucas as infecções que podem fazer isso, porém, a gente sabe que a cada hora de choque, sem antibiótico, e se for de origem séptica, e a gente não tem como excluir totalmente, a mortalidade aumenta exponencialmente.
Então, nessa hora, sem diagnóstico etiológico, é mandatório antibiótico terapia de largo espectro. Luiz, depois João. Desculpa, só uma E observação. Ana antes. Desculpe. Na verdade, todas as opções de acometimento primário miocárdico elas foram contempladas. Como eu disse, Fernando reforçou, pela gravidade do paciente vítima de um choque grave, foi iniciada a terapia antibiótica e paciente rastreado. E, obviamente, o foco nesse momento é a otimização hemodinâmica. Bom, o meu comentário vai ser bem objetivo, ele está conjugado aos comentários de Marcelo e Fernando, porque o raciocínio cardiogênico que o Marcelo, digamos assim, explicitou, ele está absolutamente correto, mas da mesma maneira como ele se surpreende uma perspectiva de sepse produzir um grau de acometimento cardiopulmonar metabólico periférico agudo tão marcado, uma origem cardiogênica não isquêmica, sobretudo inflamatória, eventualmente infecciosa, eventualmente catecolaminérgica, seria também de se surpreender como 2 horas antes, paciente hipertenso, batendo a 70, em ritmo sinusal, a dita ortopneia havia melhorado, uma coisa que me surpreendeu, essa evolução temporal, e logo depois ela recrudesce, não mais somente como ortopneia, mas uma insuficiência respiratória muito grave, uma insuficiência cardiopulmonar. O aspecto do dado oxihemodinâmico dessa paciente mostra inequivocamente que há um componente hipovolêmico. Inequívoco. Esse é um dado que não há como se contestar. Por outro lado, nós sabemos que há uma grave disfunção não uni, mas biventricular. Isso efetivamente chama atenção para aspectos distributivos do choque, do envolvimento grave da microcirculação e, secundariamente, pelo perfil metabólico, pelos mediadores da sepse, pelos mediadores, digamos assim, cardiodepressores, acompanhados ou não de uma PCR, mas seguramente uma taquiarritmia extremamente instável, com choque circulatório persistente. Então, me parece que o componente cardiogênico seja secundário e que o componente inflamatório / infeccioso de manifestação, digamos assim, em tempestade, esteja sendo prioritário nesse desenvolvimento clínico, metabólico, oxihemodinâmico e do perfil de prognóstico. Essa é uma paciente que, independente da etiopatogenia, tem um padrão, não chamaria ainda de choque refratário, porque eu acho que um trial de volume se faz absolutamente fundamental, a despeito da disfunção biventricular. O envolvimento biventricular, ainda mais em ventrículo direito, me faz pensar muito num componente inflamatório, infeccioso, distributivo, sepse. João. Ia fazer uma observação em relação à metodologia da sessão clínica, ou seja, de uma situação que você tem um problem-based, tenta criar um problem-based learning. Nesse momento, a ponderação que o Marcelo faz é bastante razoável e que o Fernando complementou. Poucas ações, poucos agentes infecciosos, poucas situações clínicas, você tem um componente fulminante você pode botar meningococcemia, uma meia dúzia, no máximo, você conta nos dedos, pneumococos, enfim. Na realidade, tudo isso fica muito contaminado por tudo aquilo que o Marcelo muito bem ponderou. Porém, e aí eu vou de encontro às observações da Ana Karenina, do Fernando, de que esse aqui é um fórum, como todo PBL, retrospectivo. Ou seja, agora uma série de observações, olhando globalmente o caso, fazem sentido. Na hora da beira do leito, de você ter uma paciente dessa forma, multissistêmica, em que todos os intensivistas da década de 80 e 90, quando viram os trabalhos mais sistematizados, usando monitoração por catéter de artéria pulmonar, em que se conseguiu entender o componente cardiogênico no contexto da sepse ou do choque distributivo, aí fica mais fácil, né? Quando você vê a história disso daí. Então, nesse caso aí,
eu acho muito difícil. Não vou dizer aqui que o caso, como bem disse o Luiz Antônio, seja um choque distributivo de origem séptica ou não, mas o fato é que a atitude à beira do leito, eu acho que isso aqui é uma coisa fundamental para ser discutida, até numa sessão que tem colegas que estão em fase de formação, é que a tomada de atitude à beira do leito tem que ser aquela proativa, de não se perder o tempo e não olhar retrospectivamente, puxa vida, tinha infecção associada, ou tinha infecção e eu perdi a hora ideal para intervir nisso daí. Eu acho que esse é um aspecto extremamente pragmático disso daí, né? Na tomada de decisão à beira do leito, vale muito menos a intenção kantiana e muito mais a proatitude fundamentalista, maquiavélica dos resultados finais alcançados. Obrigado, João. Luana, vamos prosseguir? Vamos. Prosseguindo. Essa paciente, então, estava em doses ascendentes de aminas, noradrenalina e dobutamina. Dentro desse contexto, na classificação Intermax, ela foi classificada como o perfil 2 e, por conta disso, foi aventada a possibilidade de ECMO para ela. Porém, nas próximas horas que se sucederam, foi feita a reposição volêmica, houve associação também, além de aumentar as doses da dobutamina e da noradrenalina, foi associada a milrinona para ela, na dose de 0,5 micrograma quilo minuto e vasopressina. Após isso, houve um evidente melhora do índice cardíaco, com aumento da pressão de oclusão da artéria pulmonar, uma melhora da saturação venosa de O2 e a PVC também aumentou com o clareamento do lactato. A PAM também houve melhora. Então, assim, nesse momento, houve uma discussão se realmente valeria a pena indicar ECMO ou não. Que eu coloquei na linha do tempo. Foi iniciado para ela piperacilina, tazobactam e vancomicina. Foram os antibióticos. Tazocin com vanco. Foi feito algum antiviral? Foi feito, mas no segundo dia que foi associado o Tamiflu. Enfim, essa paciente, a gente percebeu que tinha uma margem de otimização do ponto de vista volêmico, era uma paciente com disfunção múltipla orgânica, alteração perfusional importante, e a preocupação é que, ao longo do dia, ela fosse evoluindo a refratária a esse resgate. A gente se preocupou em mobilizar, enfim, considerar a possibilidade de ECMO para ela, era em função de um evento agudo, com a morfologia de Takotsubo, então a provável recuperação era um acometimento biventricular, lembrando que era uma paciente discrásica em uso anticoagulante e que tinha uma PF ruim naquele momento. Toda a burocracia, enfim, foi organizada, conversamos com a família da possibilidade, da necessidade, talvez, de entrar com suporte. Todo foi ponderado, os riscos, inclusive a idade avançada. A família não chegou exatamente a um consenso e a gente deixou realmente essa possibilidade na manga em frente à evolução da paciente. Essa paciente, então, com dose intermediária de inotrópico, chegou a alcançar um índice de 3,3 e, nesse momento, começou a melhorar os parâmetros perfusionais, mantendo uma vasoplegia importante. Então, a despeito do ganho de índice, ela mantinha a necessidade ainda de amina vasoativa, vasopressina em dose alta. Então, a gente questionou realmente o ganho que ela teria nesse momento com o ECMO. E a paciente seguiu, então, melhorando para o perfusional. A insuficiência renal dela piorou durante os cirurgias? Ela precisou entrar em suporte dialítico. Chegou a fazer diálise? Chegou a fazer prisma. Roberto. Acho que o que a Ana falou também estava pensando, que é o aspecto de uma possibilidade aventada de Takotsubo e ter uma resposta muito mais dinâmica do que aquelas relacionadas a um acometimento por uma miocardite ou por uma sepse, embora não tenha como deixar de contemplar isso. Mas se puder voltar um pouco, né, esses parâmetros, e veja, nós colocamos mais 2 drogas, que já estava com dobutamina e noradrenalina, não sei quanto foi feito de reposição volêmica, mas foram colocadas mais 2 drogas, não é, sem tentarmos modular essa dobutamina. Doses maiores poderiam ter um efeito diferente. E o que a gente tem ali de pressões de enchimento são pressões de enchimento ainda normais. Quer dizer, eu tenho 15 de artéria pulmonar. Para quem eu estou vendo numa disfunção aguda, eu insistiria pelo menos, talvez até uns 20 de capilar pulmonar, para ter certeza
dessa reposição volêmica. Mas isso é muito difícil, se faço mais volume ou se faço mais a droga. E o aspecto, não é, de um novo suporte, não é, por vezes a gente, assim, em questões de 30, 60, 120 minutos, cancelou uma intervenção de ECMO porque tinha uma resposta assim muito rápida. Então, acho que esse aspecto, e a gente fica inseguro, porque você recebe um paciente, você faz o primeiro litro de reposição, faz o segundo litro de reposição, não fica mais confortável, passa a duvidar da monitoração que você está falando. Esses pacientes, eles não têm mais um limite de expansão volêmica, desde que ele esteja monitorado. Então, acho que esse é um aspecto que eu sempre pensava no meu beira de leito de plantão. Eu só queria lembrar que nós temos 6 minutos para terminar a discussão do caso. Fernando. Comentário muito rápido. Acho que evolutivamente é difícil de colocar cada etapa assim. Eu estava na tarde lá no pós-operatório no dia que a gente associou a milrinona. Ela chegou a atingir uma PCAP em torno de 30 antes de associar a milrinona após a reposição volêmica, e a dobutamina foi aumentada para quase 30 microgramas quilo minuto, para que ela diminuísse essa PCAP com uma resposta para uma PCAP em torno de 20, e por conta da possibilidade de... Não, isso vai ser dito na linha do tempo, porque não foi nesse momento. Por conta da possibilidade do Takotsubo, a gente associou milrinona. Há casos que respondem muito bem. Por que milrinona? Eu estou com 9 horas de missão, acho que está perfeito, mas tendo um contexto de vasoplegia, e foi dito até agora que está se apostando numa sepse com componente metabólico, com uma resistência muito baixa, apesar de uma nora lá em cima, lá atrás acho que era 0,5, não? 0,6, com dobuta 10, apesar disso, entrou vasopressina 2 unidades hora, ou seja, um choque distributivo hipovolêmico, como já foi visto, foi reposto o volume, o doente respondeu provavelmente a reposição de volume, porque vasopressina não aumenta débito. Agora, milrinona nesse contexto, fiquei um pouco preocupado no doente que está evoluindo com disfunção renal e está vasoplégico, num contexto milrinona, e ainda mais pensando, não afastou ainda o componente metabólico como causa da disfunção biventricular desse paciente por sepse, que foi o que foi levantado aqui. Eu não sei se nesse contexto a milrinona estaria mais atrapalhando do que ajudando, porque a paciente não tinha hipertensão pulmonar prévia, e nem aqui tem hipertensão pulmonar. É só essa Luana, essa questão. Continua, por favor. Sim. Vou dar uma palavrinha aqui rápida, porque eu acho que a Luz furou a fila aqui no debate, né? Era eu que ia falar, mas falo rapidamente. Então, a situação em que se coloca um paciente com grave disfunção biventricular, uma senhora, e com choque vasoplégico. Então, é uma situação difícil de manejo mesmo, claramente hipovolêmica, e com vasoplegia e com disfunção biventricular. Uma parte que eu ia fazer, só para comentar um pouco que já foi falado, que é a questão das... Existe um capítulo chamado de sepse avassaladora, né? Que, como já foi falado, são situações muito pontuais. E tem um artigo clássico na literatura que fala sobre isso. E as causas, o João falou, a meningococcemia é uma delas, a outra é estafilococcemia, choque endotóxico e exotóxico. Tem também malária falcíparo e febre das montanhas rochosas. E pneumococo no asplênico. São as causas de sepse avassaladora. Como se vê, são 6 causas, é bem raro. E essas outras têm prevalências variáveis. Então, aqui uma situação gravíssima de uma senhora com doença valvar, mitral, vasoplégica e com disfunção biventricular de maneira avassaladora, vamos dizer assim. Teve um incremento razoável com a milrinona em relação ao índice cardíaco, sem piora da utilização da aminovasoativa vasopressina oralina, que se manteve estável, porém em doses ainda altas, e manteve uma curva de melhora do parâmetro perfusional. Eu dei ênfase ao momento da admissão da paciente, mas como ela ficou internada em torno de 30 dias no pós-operatório, eu resolvi fazer uma linha do tempo para tentar mostrar pelo menos os fatos mais importantes. Então, no D1, ela chega em choque com alteração elétrica, foi iniciado aminas, inotrópicos, a mildarona, ela evolui com disfunção múltipla orgânica, foi aventada a possibilidade de ECMO, por conta da febre. Ela fez um episódio de febre no primeiro dia, que foi à noite. Foi dosada essa procalcitonina, que veio 138, bem alterado, a despeito da PCR baixa. Foi iniciado para ela, então, piperacilina e tazobactam e vancomicina. No D2, ela
persiste com a instabilidade elétrica. Novamente foi feita a cardioversão elétrica e, nesse momento, foi avaliada pela pneumologia e foi associado o Tamiflu com azitromicina. A paciente evolui com insuficiência renal aguda, necessitando de terapia dialítica contínua. No D3, ela foi ajustado o marca-passo, modo VVI, pela arritmia com a frequência de 90. E, nesse momento, realmente houve Foi bem marcante o que a Ana aponta, realmente, esse teste de redução da miurinona para metade da dose e aumentada a dobutamina. Depois que isso foi feito, realmente o índice cardíaco dela teve uma melhora. E depois que foi suspensa a dobutamina, realmente foi marcante. Nesse momento, o que aconteceu foi o seguinte: já estava no 3º dia, sustentando um índice cardíaco alto, com doses relativamente baixas de inotrópico, mas necessitando ainda de amina em dose alta. A gente entendeu que talvez a milrinona, naquele contexto, pudesse estar perpetuando ainda a vasoplegia, optou por tirar a milrinona e passar a dobuta de 10 para 20. As primeiras 6 horas sustentou um índice 3,3. No dia seguinte de manhã, essa paciente estava com 1,7 de índice. Uma paciente que vinha estável com 3,3 de índice cardíaco caiu para 1,7 em uso de dobuta exclusiva. Naquele momento, eu questionei se não estaria contribuindo para a fisiopatologia do Takotsubo, já que a morfologia era típica. Então, a gente optou por voltar, desmamar a dobutamina e colocar a milrinona. Nesse momento, a paciente volta para 3,3 e começa a desmamar os vasopressores. E fica somente com a infusão de milrinona. E aí a literatura respalda que, na verdade, hoje isso é bem documentado, tem vários trabalhos mostrando os pacientes mantendo uma piora clínica em vigência de dobutamina, preconizando, então, a substituição ou por milrinona ou por levosimendan, por ter um mecanismo de ação, enfim, distinto, sobretudo o levosimendan, que nesse caso não foi a droga de escolha, até porque o paciente em terapia dialítica. Luana. No D4 foi suspensa realmente a dobutamina e retornado a milrinona, via em diálise contínua, com uma proposta de aumentar o F para negativar o balanço hídrico. Foi feito nesse momento um eco transesofágico, a fim de excluir alguma vegetação que pudesse ter colaborado para a piora infecciosa da paciente. Porém, não foi vista nenhuma imagem de vegetação, a prótese biológica estava normofuncionante e tinha dupla lesão aórtica moderada, com uma disfunção persistente biventricular e derrame pleural. No D5, a paciente permite uma alteração do modo ventilatório de controlado para espontâneo, segue negativando o balanço hídrico, temos os resultados das culturas. As hemoculturas que eu não falei por conta do eco transesofágico foram negativas. A urinocultura cresceu uma Klebsiella pneumoniae e a secreção traqueal uma Klebsiella oxítoca. Ambas eram muito sensíveis ao antibiótico feito. No D6 foi suspensa a sedação da paciente e as aminas. No D7 ela foi extubada e foram suspensos os antibióticos, a vancomicina, Tamiflu e a azitromicina. Ela seguiu com o Tazocin. Foi repetido o eco transtorácico, que eu vou mostrar as imagens, mas que revelou a função preservada, assim, biventricular, não tinha mais o acometimento anterior. O resultado do painel viral foi positivo para parainfluenza tipo 3. E no D11, seguindo, a paciente foi implantado um permiquete, iniciado HD intermitente para ela e retornado cumarínico. Eu trouxe as imagens do eco, sim, para mostrar a diferenciação da função. A função biventricular preservada. Desculpa. Sim, ficou com heparina. Para terminar, durante os próximos dias ela evolui com uma sepse urinária, teve que fazer outro esquema antibiótico, associado vancomicina por conta de uma bacteremia. No D34 foi retirado o permiquete e no D37 a paciente tem alta hospitalar com recuperação da função renal e já sem fazer hemodiálise há pelo menos quase 10 dias. A prescrição da alta, ela sai com levotiroxina de 25 microgramas, o pantoprazol, a mildarona.
noripurum, atenolol, varfarina e furosemida para estimular a diurese. Acabou. O João quer fazer um comentário e depois do João o Dani para considerações finais. Uma questão de ordenação. A Prisma não é o nome da metodologia, a Prisma é o nome do equipamento, a Prisma Flex. A estratégia utilizada em conjunto com a equipe do pós-operatório foi de hemodia filtração de alta performance com um componente de hemofiltração de 20 ml por quilo-hora. Isso faz com que é possível que haja extração de forma não seletiva de mediadores anti- e pró-inflamatórios, notadamente os pró-inflamatórios, interleucina 1, 2 e 6, mas também sai interleucina 10, de forma que essa foi uma estratégia utilizada. Ela traz alguma dificuldade operacional que foi superada pela equipe de enfermagem do pós-operatório. A metodologia de anticoagulação, mesmo a paciente tendo sistêmica, foi utilizado ainda uma dose baixa de citrato, pareada 1:1 com fluxo de sangue. E essa utilização de citrato, ela tem uma vantagem adicional. Ela permite praticamente que um teste da função hepática online, porque no momento que você consegue que o citrato seja metabolizado em bicarbonato no fígado, mostra que a função hepática celular é bastante interessante. Ela lembraria um teste da sulfafenolftaleína do passado. A paciente saiu da terapia contínua para hemodiálise intermitente por um período curto, e a recuperação rápida da função renal dela em menos de um mês praticamente assegura que a fisiopatologia, pelo menos a nível renal, foi isquêmica mesmo, ou seja, essa paciente teve um baixo débito renal importante, levando a um quadro clássico de necrose tubular aguda que se recuperou da forma clássica esperada. A paciente está em casa, tenho mantido contato com ela, ela está muito bem, está urinando, os exames mais recentes mostraram uma função renal já praticamente normalizada, está um pouquinho hepática também, está ainda um pouco anêmica, enfim, já está retomando as atividades dela. Queria também, só antes de terminar, enaltecer aqui a equipe do pós-operatório, com a doutora Ana Karenina, toda a equipe, uma equipe formidável que deu apoio a essa doente, foi uma coisa maravilhosa e eu me sinto muito orgulhoso. Mas eu quero enaltecer isso aí. Bem, só um minutinho. Como eu tinha anunciado no início da sessão, talvez algum dos senhores não estivessem aqui, Dr. Flávio Naco é autor de um livro de terapia intensiva cirúrgica e vai fazer a gentileza, então, de fazer um sorteio para os que ainda permanecem na sala. Ele vai falar um pouquinho sobre o livro e, em seguida, vai fazer o sorteio. Flávio, parabéns aí pela edição. Eu queria... Bem, obrigado. Eu queria agradecer ao hospital, à direção do hospital, ao centro de estudos, aos colegas do pós-operatório e aos colegas pela oportunidade de eu apresentar a 3ª edição de Surgical Intensive Care Medicine, que é um livro que eu sou editor, que foi lançado pela Springer de Nova York. Bem, a história do livro, essa apresentação é muito breve, é de 5 minutos. A história do livro começa há vários anos, quando eu estava terminando a minha residência em medicina intensiva na Lehigh Clinic de Boston. E o meu chefe, John O'Donnell, me ofereceu um ano extra para eu exercer como residente sênior mais ou menos 4 funções. Eu ajudaria na rotina, eu daria aula para residentes e estudantes que rodavam na UTI, eu desenvolveria um projeto de pesquisa sobre eletrólitos com foco no magnésio, que me rendeu o apelido de Magman, e escreveria com ele um livro. O hospital aprovou totalmente o projeto, dando um turno off para o meu chefe e disponibilizando uma equipe de pessoas para nos ajudar, uma bibliotecária, um designer gráfico, um revisor de texto. Convidamos os melhores autores possíveis para ter um livro certamente competitivo. Foram 55 capítulos, 52 escritos por
colaboradores americanos, e a editora, esse é o John O'Donnell, esse é um quarto da UTI que ele é chefe, e surgiu então a primeira edição, há vários anos atrás, editado por uma editora holandesa que tinha uma filial nos Estados Unidos. Depois de alguns anos, nós fizemos a segunda edição, que eu já morava no Brasil nessa época, e foi lançado pela Springer, porque a Springer tinha comprado a Kluwer. A Springer é a maior editora do mundo em livros científicos. Ela publicou pessoas importantes como Freud, Einstein e mais de 200 prêmios Nobel. Nessa segunda edição, nós aumentamos o número de colaboradores não americanos, aumentamos o número de capítulos e o número de páginas. Ele foi um sucesso de vendas, principalmente na versão online. Ele foi acessado 160 mil vezes na internet. E foi considerado um dos livros mais acessados pela Springer. Recentemente, lançamos a terceira edição. O lançamento foi em Nova York em janeiro. Um livro de 63 capítulos, 1000 páginas, 117 colaboradores de 15 países. Entre os colaboradores estão o presidente da Sociedade Europeia de Terapia Intensiva e da Sociedade Americana de Terapia Intensiva. O livro foi avaliado pela Dudley com a nota 8.8. A Dudley é uma empresa americana que avalia livros de medicina lançados nos Estados Unidos. Até agora, já recebeu 37 mil acessos. Meus amigos, a produção de um livro é algo extremamente trabalhosa. A primeira fase consiste em escolher os melhores colaboradores para cada capítulo. A gente dá um prazo de 9 meses, em geral, para update e de 1 ano para um capítulo novo. Depois de escritos, os capítulos são enviados pelos autores para uma secretária que trabalha dentro da editora em Nova York. Ela formata o livro e manda para os 2 editores. Cada um lê os capítulos e a gente, através de teleconferências periódicas, nós discutimos todas as correções necessárias. Eu lembro que a obrigação do editor ler todas as páginas de todo o livro, incluindo todas as referências bibliográficas. A participação de uma secretária e de uma equipe para ajudar é fundamental. A nossa secretária, a Lorraine Coffey, foi absolutamente maravilhosa. Eu trocava 3 e-mails com ela por mais ou menos 12 meses. Ficou muito amiga minha, mas eu nunca a vi. Eu realmente chorei quando ela me mandou o e-mail de despedida. No Natal, eu mandei um e-mail para ela dizendo I miss your emails. E para terminar a minha apresentação, queria dividir com vocês uma curiosidade. Quando nós estávamos definindo os autores, eu recebi uma ligação do meu colega e meu ex-chefe Jack, perguntando o seguinte: Flávio, será que eu posso convidar um estudante de medicina para fazer o update de um capítulo sobre rabdomiólise que eu e ele tínhamos escrito? Aí eu falei, claro, você manda. Mas o problema é que estudante de medicina não participa do livro. E eu perguntei, mas Jack, por que essa estudante gosta de rabdomiólise? E ele respondeu, porque ela é atleta olímpica, e ela gosta do assunto e pesquisa sobre o assunto. O pai dela foi remador do time olímpico americano. A mãe dela foi remadora do time olímpico americano e ela foi 6ª colocada nas Olimpíadas de Londres. Aí eu perguntei, is she smart? Ele falou, yes. Is she pretty? Yes. So she's very welcome. Então ela escreveu o capítulo de rabdomiólise. Ela veio ao Brasil disputar as Olimpíadas do Rio. Veio como remadora mais rápida dos Estados Unidos. Veio como favorita para o ouro e ganhou prata no Simple Skiff. E eu tive single skiff. Eu tive a oportunidade de encontrar com ela. Perguntei para ela como é que uma pessoa se forma em medicina numa universidade de ponta e, ao mesmo tempo, é uma atleta olímpica. Ela sorriu e não respondeu.
Eu a convidei para vir aqui no Procardíaco, ela falou que viria, mas operacionalmente ficou muito complicado. Então, pessoal, o Surgical Intensive Care Medicine é considerado o livro de referência em medicina intensiva cirúrgica por várias universidades de excelência. Já faz parte do acervo de bibliotecas importantes de diversos países. Foi escrito por profissionais envolvidos no tratamento do paciente crítico cirúrgico e, certamente, é um instrumento importante na árdua tarefa de cuidar dos pacientes com qualidade, ética e humanismo. Muito obrigado. Agora, só um minutinho. Agora vamos ao sorteio. Eu queria pedir, se você me der a liberdade, pedir à doutora Ana Karenina para poder fazer o sorteio. Ela queria também encerrar a sessão. Bom, gente, eu gostaria de concluir, na verdade, o caso. Eu acho que foi relevante. É um caso Takotsubo em 2 condições raras, que é a sepse, acometimento biventricular, e ressaltar 3 pontos importantes. Primeiro, acho que a valorização da gravidade do paciente, que foi o que motivou a gente começar o antibiótico a despeito das evidências que nós tínhamos, né? Respeitar a fisiopatologia da doença, que foi o que nos guiou na utilização do inotrópico e que realmente propiciou a melhora rápida dessa paciente. E, sem dúvida alguma, esse resultado da paciente, apesar de um choque extremamente significativo e para casa, inclusive, sem necessidade de terapia dialítica. Isso é possível pela equipe multidisciplinar e a participação do médico assistente, que foi presente o tempo todo. Agora o sorteio. É um só? É um só. Só um? Posso falar? Peraí, deixa eu ver aqui. Pessoal, o editor do livro ganha 5 livros só. Maria Fernanda Alves. Não é Alves? Roberto falou que na semana que vem tem que trazer o resumo do livro. Flávio, muito obrigado. Semana que vem, todos aqui. Sexta-feira tem sessão, 12:00.